vocês? Espero que esteja tudo ótimo por aí. Por aqui tudo bem. E hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre criatividade. Ou melhor, sobre como eu descobri que eu sou sim uma pessoa criativa e como tu podes descobrir e deves descobrir que tu és sim criativo. Na verdade, todos nós, todo ser humano é muito criativo. O que acontece é que a gente nasce com a criatividade, é só a gente ver as perguntas que as crianças fazem, o quanto elas são criativas na hora de brincar, na hora de descobrir o mundo, e a gente vai passando, por várias situações da vida que vão colocando essa crença, essas barreiras de que a gente não é criativo, São vários não para coisas que a gente quer fazer, são várias barreiras, muitas vezes protecionistas dos pais, mas que bloqueiam de alguma forma a nossa criatividade. E aí na fase adulta a gente precisa redescobrir que a gente é sim criativo. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu preciso contar um pouco da minha relação com a criatividade e da minha crença, que hoje eu tenho certeza que é só uma crença, de que eu não era uma pessoa criativa. Eu, nunca me achei uma pessoa boa para criar coisas. Eu sempre tive a certeza de que se eu tivesse que estudar uma matéria, aprender alguma coisa, isso ia acontecer, eu ia lá na prova, ia super bem e confio super em mim até hoje em relação a isso. E em relação à criatividade, eu tinha um certo bloqueio, eu não acho que eu sou uma pessoa, que eu faço coisas diferentes, interessantes, enfim. Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo, hoje ela tá num outro time lá no corporativo, que é a Dani, e ela sempre foi super criativa, com workshop, PowerPoint, sempre fez umas coisas super diferentes, umas dinâmicas muito legais. E aí um dia eu cheguei pra ela, Dani, eu te considero uma pessoa super criativa, e eu quero ser mais criativa. Como é que eu faço para ser mais criativa? Como é que tu faz para criar, Como tu faz para criar a dinâmica de um treinamento, um workshop e tal? Então aí foi o meu primeiro estalo, porque eu me dei conta de que, eu tenho esse bloqueio, mas vamos ver se eu consigo, E aí a Dani me apresentou ao Murilo Gun, me indicou o Murilo Gun e a escola que ele tem de criatividade, que é a Keep Learning School. Rapidamente introduzindo, o Murilo Gun é um cara que já fez inúmeras coisas da vida, Ele teve um site de internet lá quando a internet estava iniciando, ele foi comediante e atualmente ele é professor de criatividade, dentre outras coisas, e ele fundou uma escola de criatividade que é a Keep Learning School. Eu fiz o primeiro curso da Keep Learning, foi o Técnicas de Criatividade, para depois descobrir que essa matéria está dentro do curso de reaprendizagem criativa deles, que eu fiz no ano passado, junto com um amigo meu. Inclusive, esse é um curso que o Murilo Gun abriu gratuitamente agora, durante esse tempo de pandemia. Eu acredito que as inscrições elas estão ainda abertas. De qualquer forma, eu vou deixar aqui o link do site da Keep Learning School para vocês darem uma olhada. Mas é um curso que vale muito a pena, ele realmente abriu minha mente, mudou meu mindset em relação a isso e ele fez eu descobrir que eu sou sim uma pessoa criativa. Então nesse curso o Murilo traz toda a base do porquê que a gente sente que a gente não é criativo, onde é que estão nossas barreiras, onde é que estão nossos empecilhos e como que a gente faz para conseguir deixar o espaço para criar, tá? Não vou roubar aqui a tese do Murilo, dei uma conferida lá e olhe, vale muito a pena. Mas eu vou trazer aqui as práticas que eu uso no meu dia a dia e que me ajudam muito. Uma coisa que eu aprendi com o Murilo Gun é o quanto valioso é um quadro branco, inclusive eu já andei postando um story sobre isso, e o quanto valiosos são post-its. Post-it e um canetão, olha, uma caneta, qualquer coisa pode fazer milagre. Então hoje quem chegar aqui em casa pode observar que eu tenho post-its espalhados pela casa. Eu tenho na porta de casa, eu tenho um monte no espelho do banheiro, que é o lugar que eu fico olhando direto. Eu tenho alguns com coisas mais minhas, que eu não quero que nenhuma visita olhe, que ficam dentro do guarda-roupa. Eu tenho na cômoda, eu tenho post-it espalhado por toda a casa. E o que eu escrevo nesses post-its? Bem, eu uso muito para relatar frases que eu vejo e gosto, E eu quero ficar trabalhando o significado daquela frase em mim. Pego e escrevo num post-it, colo em algum lugar.
metas que eu tenho de vida, eu faço a mesma coisa, ideias, né? O Murilo Gun, ele fala muito disso, de usar os post-its para ideia, né? Ele mostra as fotos, ele compartilha paredes inteiras da casa dele, cheia de post-its, porque ele vai tendo uma ideia, né? Vai lá, escreve no post-it e cola. Eu uso bastante disso, tá? Inclusive os post-its que eles estão nesse quadro aqui, eles são algumas ideias de futuros vídeos que eu tive. E aí, para não perder na hora que me deu a ideia, eu fui lá e colei o post-it. É óbvio que existem alguns aplicativos também muito legais para isso. Por exemplo, eu uso o Mindly, que é um aplicativo de mapa mental, e eu tenho lá vídeos no YouTube. Então, cada vez que eu tenho uma ideia, eu abro aquela pastinha e escrevo lá a ideia que eu tenho. Mas o post-it, ele traz muito essa coisa de realmente abrir a criatividade, né? Eu acho que, assim, essas coisas, celular, computador, às vezes a gente tem que escrever alguma coisa, senta no computador e, assim, parece que trava, parece que ele não traz uma interface amigável pra gente criar. E aí, quando a gente pega um post-it, quando a gente pega um quadro branco e quando a gente pega uma caneta, parece que abre realmente a mente, né? A gente vê aí infinitas possibilidades. Pô, aquele post-it não é aquilo que eu quero, eu vou lá, jogo ele no lixo e escrevo um outro realmente com a ideia que eu vou aplicar. Então eu sinto assim que essa questão, se eu tiver que focar num notebook, num celular para criar, eu vou travar muito mais. Então o que eu realmente uso é o quadro branco, né? Às vezes até quando eu tenho que montar alguma estratégia no meu trabalho mesmo, preciso montar alguma estratégia nova, preciso definir, né, como evoluir com algum assunto, eu pego um quadro branco, né, e eu fico assim, eu começo com o título, eu vou rabiscando o que vem na minha mente, eu deixo a minha mente simplesmente me trazer as ideias e eu vou escrevendo, né? Aí depois eu vou refinando aquela ideia, vou apagando, vou mudando, vou fazendo uma flecha e vou construindo, né, o que eu quero construir aí no meu quadro branco. E só depois, quando está construindo, quando a ideia está madura, é que eu levo aquilo, seja para um PowerPoint, seja para um Excel, seja para um Word, para então registrar aquilo ou apresentar aquilo, tá? Post-its também ajudam muito nisso, né? Acho que todo mundo já participou, sei lá, de alguma reunião que várias pessoas vão dando ideias, né, nos post-its, que é o que a gente chama de brainstorming. Hoje em dia fica difícil por causa da pandemia, né? A gente tem usado aí aplicativos, enfim, coisas no computador que tem, né, post-it virtual para a gente manter o mesmo espírito, mas nada impede que a gente use o post-its com nós mesmos, né? Para registrar algo que a gente gostou e ficar mentalizando aquela frase, né? Tem muita frase de autoconhecimento que eu escrevo em post-its, que são coisas que eu preciso trabalhar em mim e aí eu fico assim diariamente, hora a hora, olhando aquilo vem e eu lembro, é uma forma de fazer isso. E é muito bom a gente usar, né, para espalhar ideias de coisas que a gente quer colocar em prática na nossa vida, seja no profissional, seja na vida pessoal, pela casa. Isso pode parecer até besteira, pessoal, mas é algo realmente assim que desbloqueou a minha criatividade. É óbvio que para criar a gente precisa ter input, né? O que o Murilo chama de input, ou seja, a gente precisa ter conteúdo. Então, eu quero criar um vídeo sobre criatividade. Eu preciso já ter estudado criatividade, eu preciso, né, saber o que isso significa para mim, quais informações que eu tenho, eu preciso acessar isso na minha memória para conseguir ter o meu output, a minha saída, que é esse vídeo. Então, seja lá porque a gente quer criar, pessoal, ter a base, o conhecimento, né, os inputs, as entradas para criar, obviamente é importante. Eu não vou conseguir criar nada sobre um assunto que eu nunca li, que eu nunca estudei a respeito, né? E é por isso aí que cada um utiliza suas maneiras, né? Seja livros, aplicativos, vídeos no YouTube, canais, Instagram, para se alimentar dos conteúdos que gosta, né? Dos conteúdos que precisa, que utiliza na sua vida, que utiliza no seu ramo profissional. E se alimentando disso é que a gente vai ter cada vez mais bagagem para criar. Mas além dessa bagagem, além dessa carga dos inputs, a gente precisa sim ter um meio, um momento para colocar aquilo em prática. E aí eu recomendo fortemente que a gente explore aí quadros brancos, post-its, quem quiser, quem puder, parede, né? Tem as paredes super legais que dá pra gente escrever com giz, né? Queria ter aqui em casa, não tenho, talvez eu tenha um dia. E com certeza vocês vão se permitir ver que quando vocês se permitem esse momento, as ideias vêm. E aí
coisas que ajudam, né, pessoal? Quem gosta de um incenso pode acender um incenso, quem gosta de pensar, ter ideias ouvindo uma música, pode colocar uma música, né? Tem gente que prefere fazer isso em silêncio, tem gente que faz isso numa boa com outras pessoas, e aí realmente vai de cada um, mas isso é para te dar algumas dicas de criatividade e te lembrar que tu é, sim, muito criativo. Todos nós somos, a gente só tem que dar uma desenferrujada de vez em quando. Tá bem, pessoal? Escreve aí nos comentários o que achou, compartilha aí tuas ideias, o que tu pensas sobre criatividade, se tu achas que é ou não criativo, e a gente vai falando mais sobre isso. Um beijão!